Seja bem-vindo ao canal Bate-Cabo para mais uma aula no campo da eletricidade. No vídeo passado foi analisado a curva de um relé diferencial, que foi o relé PD300, aonde foi usada a ferramenta matemática tangente igual a seno dividido pelo cosseno. Na próxima aula e não nessa, será analisado a curva do relé diferencial de outro relé, do relé diferencial 7UT512. Eu não botei o fabricante desse relé e nem do PD300, mas é só ir na internet e botar relé 7UT512 que ele te dá o fabricante, correto? Aqui embaixo a gente tem a ordem de ajuste desse relé, a ordem de ajuste. Essa ordem de ajuste, ela vem com o pick-up, que é o IDIF maior. Ela vem com a corrente instantânea, que é o IDIF maior. Ela vem com o Sloop 1 e Sloop 2 e o Base Point 1 e 2. Todos esses valores expressos aqui na curva do relé. Só que o gráfico, essa ordem de ajuste, ele não dá tudo. Ele tem algumas incógnitas que é necessário analisar e calcular. Quais são essas incógnitas? É o Y, o X, o XPD e o XPI. Tá aqui, ó, Y, ó. X, XPD e XPI. E a ferramenta matemática está aqui, ó. Y é igual a A multiplicado por X mais B, que nada mais é uma equação da reta. Diferente do relé PD300, a qual a ferramenta matemática é a tangente igual a seno dividido pelo cosseno. Bem, essa aula de hoje não vai ser sobre esse relé. Ela vai ser a próxima aula. E eu comprei esse quadro, instalei esse quadro aqui na minha residência justamente para contribuir na área de eletricidade. Correto? Na área de eletricidade. E a aula que vai ser dada vai ser sobre instalação elétrica residencial. A qual o conhecimento dessa área, do meu ponto de vista, ela é tão importante que nem aqui se conhecer sobre relés de proteção, a qual esse equipamento ele é usado na área de geração e na área de transmissão voltada para subestações, e dentro de uma subestação a proteção de transformador e até de linha, correto? Mas hoje vai ser dado instalação elétrica residencial, mais propriamente analisar, vamos supor, um equipamento, uma carga que vai ser alimentada por um quadro de distribuição, essa carga, a qual essa carga eu botei como se fosse um chuveiro elétrico, mas poderia ser uma torneira elétrica, um outro equipamento qualquer, correto? Mas eu defini como chuveiro elétrico. Aonde? O que eu vou calcular? Esses cálculos? O que eu vou calcular nesse circuito? Eu vou calcular
eu vou calcular o cabo, eu vou calcular o cabo, eu vou calcular o cabo que vai alimentar essa carga, correto? As fases RS e também definir o aterramento dessa carga, que é o chuveiro elétrico. Tá vendo? Esse aterramento aqui também vai ser definido. A bitola ou a secção desse equipamento. E em outro momento também vai se definir o I do disjuntor, que vai proteger essa carga. A corrente desse disjuntor no quadro de distribuição que vai proteger essa carga, esse cálculo dessa corrente. Calcular a corrente para a compra de um disjuntor que possibilite proteger essa carga de uma sobrecarga. Ok? Bem, na carga, que é um chuveiro elétrico, eu tenho os seguintes dados. Eu sei que ele é um equipamento de 220, ó, e sei que ele consome 7.500 watts. Correto? Então vamos lá. Para calcular essa bitola aqui, que eu até botei, eu vou apagar isso aqui temporariamente. Apagar isso aqui temporariamente. Então, para calcular essa secção, cálculo da secção do cabo alimentação, eu tenho duas maneiras, eu tenho duas vertentes. E ela vai ser explicada agora. Eu posso calcular pela máxima corrente permitida, ó, pela máxima corrente permitida, e posso calcular também pela queda de tensão admissível. Pela queda de tensão admissível no circuito. Mas a gente vai começar pela máxima corrente permitida, que é o que mais é usado por aí em instalações residenciais. Correto? Então, o primeiro item aqui é definir a distância do QD até a carga. Eu defini 30 metros, ó. 30 metros. Eu tive um professor que foi o que me ensinou a fazer esses cálculos há mais ou menos quase 30 anos. Ele me dizia bem assim, olha, estabelece uma distância entre 25 a 30 metros. Pronto. Porque até então lá não existia, por norma, não sei se existe hoje, esse distanciamento para usar a máxima corrente permitida. Hoje eu uso entre 25 a 30 metros. Esse é o primeiro item. Então, para efetuar o cargo, eu vou usar até 30 metros. Para a máxima corrente permitida, eu vou necessitar da tabela da capacidade de corrente dos condutores. Primeiro, o cabo, o que ele vem? Ele vem o cabo elétrico na sua parte, na sua parte isolante, ele vem tensão e ele vem a secção, ele vem a tensão, correto? A tensão. E ele vem justamente a secção. Ele vem a secção ou a bitola. E vem a temperatura. E alguns vêm a temperatura. Então ele vem a tensão máxima suportável, ele vem a secção desse cabo e em alguns casos vem a temperatura. Tá ok? Então, para a máxima corrente permitida, em algum momento, vai ser usada essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Essa tabela, ó. Vai ser usada essa tabela, que ela é por norma. Ela é regularizada por norma, correto? O que diz nessa tabela? 1 milímetro quadrado, 12 amperes.
1,5, 15 amperes. 2,5, 21 amperes. 4 milímetros quadrados, 28. 6 milímetros quadrados, 36. 10 milímetros quadrados, 50. 16, 68. Esse na lateral é a corrente máxima que esses cabos suportam. Isso é por norma. Correto? Aí, o terceiro item aqui, ó, é calcular em ampere, calcular a corrente em ampere do circuito. Calcular. E mais embaixo a fórmula matemática, ó. Ela é tirada, essa fórmula matemática para o cálculo da corrente, ela é tirada por essa fórmula. Potência é igual a VI cosseno de θ. Só que por norma, em instalação residencial, o cosseno de θ ele é igual a 1. Logo, se ele é igual a 1, ele morre. Não tem cosseno. Então, eu tiro o como dessa fórmula matemática o I. Aqui, ó, basta isolar o I. Ó. O I, então, vai ser igual, que a corrente, representada pela corrente, é igual a potência dividido por V. Está aqui, ó. Correto? Essa daqui vai ser a fórmula matemática. Agora vamos ao exemplo. Então, tá vendo o exemplo? O exemplo está um chuveiro, está aqui ele. Eu tenho as especificações de que esse equipamento ele vai funcionar em 220 e tem uma potência de 7.500 watts. Logo, usando essa fórmula matemática que a gente viu aqui em cima, ó, I do circuito, né? O I do circuito, ele vai ser a divisão de 7.500 por 220. O I do circuito, ele vai ser 34 amperes. Ele vai me consumir 34 amperes. Logo, com essa informação, ó, a secção das fases R e S pela tabela será: eu corro a partir de então para a tabela. Ó. A tabela, olha assim, a tabela. Então, lá, o I do circuito é 34 amperes. Então, eu vejo que, ó, 4 milímetros, ele me suporta até 28 amperes. Mas o de 6 milímetros, ele suporta até 36. Então, pelo cálculo, vai ser o de 6 milímetros quadrado que me suporta 36 amperes. Então, ó, a secção desses cabos aqui vai ser o de 6 milímetros que suporta 34 amperes. Correto? Então, eu venho aqui e então eu tenho dois cabos de 16 milímetros. Opa, desculpa, de 6 milímetros. Ó. Desculpa, 6 milímetros quadrado. Não de 16, porque 16 é 68. Mas o cabo é de 6 milímetros que me aguenta 36. Claro que o circuito vai me exigir 34. Correto? E agora, eu preciso definir o cabo de aterramento. Então, logo, a secção do cabo de aterramento será igual à seção das fases RS, calculada 6 milímetros. Então, esse cabo de aterramento ele também vai ter que ser igual a 6 milímetros. Menor não pode. Pode até ele pode ser até maior, mas menor não pode. E essa parte ela é regulada pela norma também. Correto? Então, aqui, sem cálculo matemático, mas pela norma, ele tem que ser o quê? Ou igual ou superior. Então, aqui vai ser 1
de 6 milímetros quadrados. Correto? Pela máxima corrente permitida. E essa máxima corrente permitida, ela é muito usada pelos projetistas aí afora para definir bitolas de cargas em circuitos residenciais. Correto? Circuitos residenciais. É muito usada. Correto? Então, pela máxima corrente permitida, esse é o cálculo matemático apoiado pela tabela. Bem, agora a gente vai deixar pela máxima corrente permitida. Vamos agora pela queda de tensão admissível. Quando é que eu vou usar essa ferramenta para encontrar a bitola desse cabo? Correto? Como é que eu vou usar? Sim, eu vou apagar agora aqui eu vou apagar esse 2 de 6 milímetros quadrados e 1 de 6, tá? Foi o cálculo matemático usado para encontrar a máxima corrente permissível. É permitida. Porque agora a gente vai para a queda de tensão admissível. A gente vai para a queda de tensão admissível. Queda de tensão admissível. Pela queda de tensão admissível, primeiro eu tem que ser acima de 30 metros, muito acima para o cálculo. Definiremos então para o cálculo. Definiremos então 60 metros, olha só, 60 metros do QD até o chuveiro, 60 metros daqui, do quadro de distribuição até a carga. Segundo, o cálculo da corrente em ampere do circuito é a mesma situação daqui. Eu tiro da potência igual a V e tensão multiplicado pela corrente. Aí, o que eu faço? Eu isolo a corrente, ó, e então vai ser igual a potência dividido por V. Simples, né? Levando em consideração que também não vai ter o cosseno de θ, o cosseno de θ aqui ele vai ser 1, não precisa meter ele aqui, nesse cálculo. Correto? Isso para cálculo da corrente em ampere do circuito. Mas, para a queda de tensão admissível, existe uma outra fórmula matemática para isso, que eu aprendi aproximadamente há quase 30 anos atrás em uma instituição de ensino superior. E a fórmula matemática para a queda de tensão admissível, ela vai ser, essa é a secção, ela vai ser igual a 2 multiplicado pela resistência do material. Esse símbolo aqui é a resistência do material, ele está bem aqui, ó. Você está vendo isso aqui? É a resistência do material, do cobre e do alumínio. E além do mais, a resistência do material, a distância e a corrente do circuito, que vai ser calculado por essa fórmula aqui, ó. Mais a queda, o delta, percentagem aqui, é a queda de tensão do circuito máximo que ele pode ter. E é multiplicado pela tensão. É o de cima dividido por essa multiplicação de baixo. Aqui, ó. Aqui a gente tem a secção, a resistência do material. A resistência do material é 1 dividido por 58, porque é cobre, porque até por norma, em instalação residencial não se usava alumínio. Cobre. E essa fórmula matemática, como eu aprendi ela já faz mais de quase 30 anos, eu não sei se ela sofreu modificação, mas até hoje, quando eu sou chamado para calcular, eu ainda uso ela. E por incrível que pareça,
Até hoje nada pegou fogo do que eu fiz. Então, quarto, recorrer, a gente recorrer à tabela. Também, depois do cálculo da secção, a gente recorre a essa tabela. Ela vai ser explicada por quê. Agora vamos lá, vamos aos cálculos matemáticos. O chuveiro, 227.500. Primeiro, o I do circuito, que é calculado também lá do outro lado, né, do circuito. O I do circuito. É o mesmo, tá vendo? I do circuito 34 amperes, que também vai ser 34 amperes, porque vai ser usada a mesma fórmula. Agora, vamos para a fórmula matemática da queda de tensão admissível. Está aqui, ó, 2. Esse 2, ele está sendo explicado bem aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui ele, ó. Esse 2, ele vai em relevância a essa explicação bem aqui. Correto? O 2. Esse 2 aqui, ele é usado para circuitos monofase e bifase. A qual também explica aqui, ó. E para circuito trifásico, Paulo, esse 2 aparece não. Para circuito trifásico, tá vendo? A mesma fórmula para circuito trifásico. Olha só, é a raiz quadrada de 3. Aqui está a explicação, aqui está explicado melhor. O 2 aqui, que é esse 2, essa constante 2 está aqui, ó, para circuito monofásico e bifásico. E quando for um circuito trifásico, aí é a raiz quadrada de 3, não é mais o 2. Correto? Então, a secção é igual a 2, por ser um circuito bifásico, tá vendo? Ó? RS ou AB, como queira, é bifásico. Se fosse monofásico também era 2. Multiplicado por 60, que é a metragem do QD até a carga. Multiplicado por 34, que é a corrente do circuito, ele está aqui. E 1. Esse 1 é em referência à resistência do material. Ó. 1 dividido por 58. Ó, corte 58, ele vai aparecer aqui embaixo. Ó. 0,02, que é a queda de tensão admissível máxima dos circuitos parciais, multiplicado pelo 220 e multiplicado por 58. Então, é o de cima dividido por essa multiplicação de baixo. A multiplicação de cima dividida pela multiplicação de baixo. Me dá uma secção, calculando, vai me dar uma secção de 15,98 milímetros quadrados. Só que, pela tabela dita pela norma, essa secção de 15,98 não existe. Mas eu posso pegar um aproximado. E qual é o aproximado? O aproximado aqui tem que ser A maior. Olha só. 6 milímetros, ele suporta até 36 amperes. Correto? Só que aqui eu não estou como me baseando por essa queda de tensão admissível, eu não me baseio pela capacidade de corrente do cabo, e sim pela secção. Então, ó, 15,98, 10 milímetros eu não posso usar esse cabo. Mas 15,98 eu posso usar o cabo de 16 milímetros. Aí sim me suporta até 68 amperes. Então, ó, recorrendo à tabela, temos a secção logo de 16 milímetros quadrado. Vai ser esse o cabo que vai ser lançado do QD até a carga. Então, vamos botar bem aqui, ó, 16 milímetros quadrados. Então, vai ser aqui, nas fases RS, vai ser 2 de 16, vai ser 2 de 16,
de 16 milímetros quadrados. E com relação ao cabo de aterramento, qual vai ser a secção dele ou bitola? A secção do cabo de aterramento será igual à secção recomendada pela tabela. Quer dizer, se foi calculado aqui em cima 16 milímetros quadrados, o cabo de aterramento ele vai ter que ser igual ou maior, 16 milímetros quadrados. Certo? Também ele vai ser um cabo de 16 milímetros quadrados. 16 milímetros quadrados. Calculado, feitos os cálculos matemáticos da queda de tensão admissível. Aqui do lado eu tenho a resistência do material, a distância, a corrente, a tensão, a queda de tensão, o 2 para circuito monofásico ou bifásico, essa constante 2, e quando for trifásico, aí eu tiro a constante 2 e boto a raiz quadrada de 3 aqui. Ó. Aqui em cima é a resistência do material do cobre, é 1 dividido por 58, que fazendo essa divisão ela me dá 0,017 ohms multiplicado por metro quadrado dividido por m, por metro. E o alumínio, 1 dividido por 33 igual a 0,03. E como foi visto, correto? Como foi visto. Agora vamos calcular o cálculo da corrente nominal do disjuntor. Esse disjuntor aqui, o disjuntor que vai pegar para a proteção do circuito. Esse disjuntor, eu tenho que pegar o I do circuito, que já foi calculado 2 vezes aqui, correto? 2 vezes. Calculado o I do circuito, aí eu tenho o I do disjuntor vai ser igual ao I do circuito multiplicado por 1,25, foi o que eu fui ensinado naquela época. O exemplo, chuveiro 220, 7.500, está aqui. O I do circuito calculado, que é o I 34 amperes. O I do disjuntor vai ser igual ao I do circuito multiplicado por 1,25. O I do circuito vai ser igual a 42,5 amperes. Esse daqui eu arredondei para menos, a menor. Não existe disjuntor de 42,5, não se vende esse tipo de disjuntor de 42,5, então o de 40 ele é adequado para a proteção desse equipamento, correto? Ele é adequado, o de 40. Ele se adequa para a proteção com uma margem bastante boa. Para a proteção, até porque é um circuito resistível, ele não tem um pico de corrente exagerado, que nem os circuitos indutivos relacionados a motores. A corrente vai lá, 7 vezes IN a corrente. Aqui não, aqui as correntes de partida são baixas. Então, 40 amperes é o suficiente para a compra desse disjuntor para proteger essa carga. Eu queria dar só um enfoque com relação a esse itemzinho aqui, ó, tá vendo? Delta, porcentagem, ele está bem aqui, ó. Por norma, antigamente, os circuitos espaciais, por norma, o circuito de iluminação, da medição até o QD, 2%. Do QD até a iluminação, que são os circuitos espaciais, 2%. 4%. 4% era a queda permitido dividido entre o medidor e o QD, do QD e para os demais circuitos de iluminação, tomada e etc. Correto?
E outro ponto também interessante que eu aprendi é que, com relação às cargas, ó, até 7,5 kW monofásica, de 7,5 a 15 kW bifásica, acima de 15 kV trifásica. Interessante aqui também. A Batiscabo agradece. E até o próximo vídeo, onde será dissertado sobre esse assunto relacionado à relé de proteção. Gratos.